É, hora do manhwa. Depois de ter seu amor interrompido quando a protagonista chegou, e acabou se tornando um motivo de ciúmes, tudo parecia arruinado para Dahlia. Ela poderia se tornar a vilã depois de ter seu amor destruído, mas ela decidiu se tornar a amiga perfeita. Mas tudo parece mudar quando o Duque Bowser afasta seu filho para o norte, com uma guerra iminente prestes a estourar. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu me tornei a amiga do protagonista masculino, e espero que aproveite. A história começa com a protagonista, Dahlia Avelin. Dahlia é a filha única de uma família nobre, e à primeira vista, ela tem tudo o que uma garota poderia sonhar, como riqueza, beleza e pais amorosos. Seu futuro parece brilhante para aqueles que não sabem como sua história se desenrola. Acontece que Dahlia na verdade é um personagem secundário, de um romance chamado A Dama de Silverbell. No romance, ela não era nada mais que uma figurante, sempre à margem da história, e nunca conseguindo conquistar o coração do protagonista. A história em si gira em torno do romance turbulento entre Rudrick Bowser e a protagonista feminina, uma mulher chamada O'Neill, incrivelmente bonita. Parece uma trama interessante, desde que você seja O'Neill, a protagonista original. Então, quando uma jovem de outro mundo reencarnou como Dahlia Avelin, dá para imaginar sua confusão, com ela renascendo de novo como um bebê e um personagem secundário. Mas no fim, ela descobriu que a vida como bebê era na verdade bastante divertida. Ela tinha dois pais amorosos e bonitos que nunca se cansavam dela, e passavam o máximo de tempo possível ao seu lado, o que é bastante raro para pais nobres. Além disso, a casa de Avelin é uma família ótima, e um bom nome para se herdar. O duque e a duquesa sempre foram um casal perfeito, e os dois tinham o maior respeito um pelo outro. É por isso que seu pai, o duque, não tem coragem de rejeitar a ideia de sua esposa para o apelido de Dahlia, a chamando de querida. Aparentemente a criança detesta isso, mas estando em um corpo de um bebê, não tem muito que ela possa fazer sobre isso. Felizmente, o tempo passa mais rápido que ela espera, e Dahlia logo tem idade suficiente para falar e para andar, como uma verdadeira dama nobre. Conforme crescia, ela se tornou a cópia exata de sua mãe, com a cor de cabelo de seu pai. Sua família viveu em perfeita harmonia por muitos anos, e por muito tempo, Dahlia conseguiu se esquecer da trama. Mas então, um dia o Duque recebeu notícias de que a família Bowser estaria em breve chegando à capital. O protagonista masculino se chama Rudrick Bowser, e assim como muitos outros protagonistas, ele tem um passado muito trágico. Ao contrário da família Avelin, o Duque e a Duquesa Bowser se casaram apenas por razões políticas, e nunca se deram bem. Eventualmente, o Duque trouxe para casa outra mulher por quem ele era muito mais afeiçoado que pela própria esposa, um amor que dividiu toda a família. Mas Dahlia ainda não tem ideia em que ponto da novel eles estavam atualmente. Talvez nada disso tenha acontecido ainda, e talvez, Dahlia tenha o privilégio de presenciar tudo. De qualquer maneira, você não pode culpá-la por sentir um pouco de medo, quando um dia, um convite chegou endereçado à Duquesa Avelin. Naturalmente, na reunião entre as duas mães, ambas trouxeram seus filhos, na esperança de também aproximar suas famílias. Antes de chegar, Dahlia está incrivelmente nervosa, afinal, como você se sentiria se estivesse a caminho de encontrar o personagem a quem estaria destinada a se apaixonar, principalmente sendo um homem que nunca lhe amaria em troca? Mas felizmente para Dahlia, dessa vez ela tem o controle. Ela pode escolher como viver sua vida, e tem a esperança de não precisar desperdiçar ela com herdeiros arrogantes que não a amarão de volta. Então elas chegam à gigantesca mansão da casa Bowser, onde um mordomo escolta Dahlia e sua mãe para dentro. As mães, sendo velhas amigas, se reencontram e apresentam seus filhos uma para a outra. À primeira vista Dahlia fica totalmente encantada, já que a criança escondida atrás da duquesa Lena Bowser é uma criatura angelical, com longos seus cabelos escuros. Ela acha um pouco estranho já que a família Bowser nunca teve uma filha nos livros, mas mesmo assim, Dahlia se apresenta com um sorriso. Com isso ela acaba cometendo um erro crítico, se dirigindo à criança como se ela fosse uma menina. Sim, é fácil pensar que era uma menina, mas essa criança é na verdade Rudrick Bowser, o protagonista masculino da história. Aparentemente ele também é muito feminino e sensível, já que começa a chorar assim que é confundido. A mãe de Dahlia parece ter cometido o mesmo erro, o que também não é surpresa. Mas depois que ele termina de chorar, as mães o deixam sozinho. Dahlia tenta se desculpar pelo erro, enquanto Rudrick meio que fica lá parado, apenas olhando para ela. Então, a próxima tática dela é lhe oferecer um passeio, tentando qualquer coisa para amenizar o constrangimento entre eles. Inesperadamente, Roger pega a mão dela, e no exato momento em que seus olhos se encontram, Dahlia percebe que talvez não consiga resistir ao destino dela na trama. Claro, ele é um pouco efeminado, mas definitivamente é um garoto bonito. Uma hora se passa, e os dois não pararam de dar as mãos. Para um interesse amoroso, ele certamente ainda é desajeitado,
e provavelmente só aprendendo a ser encantador mais tarde. Outra coisa que deixa a situação meio desconfortável é que Dália está tão admirada com a fofura dele, que mal consegue manter uma conversa. Além disso, como ela sabe tudo sobre a situação da família dele, tem um número limitado de assuntos que ela pode escolher. Afinal, seria muito cruel se ela começasse a falar de como seus pais são felizes enquanto sabe que os deles estão sempre brigando. Em certo momento, Dália olha para o lado e o encontra chorando. Rudrick parece envergonhado, então se desculpa por ser tão estranho. Mas em um raro momento de vulnerabilidade, Dália decide levantar a mão, mostrando a ele o quão suada ela está. Parece uma escolha estranha da parte dela, mas tudo bem. Ele oferece um lenço a ela, e depois disso, a tensão meio que se dissolve. Eles começam novamente, com uma apresentação mais apropriada em vez da formalidade de príncipe e princesa, e o jovem parece surpreso ao descobrir que ela não o odeia. Como ele tinha começado a chorar, ele assumiu que não tinha mais jeito pois ela o acharia irritante, o descartando depois. Claramente o tratamento de seus pais deixaram marcas profundas. Depois disso Dália o tranquiliza dizendo que não o odeia de forma alguma, e na verdade, diz que ela também chora muito, e não tendo nada de errado com isso na idade deles. Depois disso, Rudrick se sente muito mais seguro ao seu lado. Ele agradece a Dália, e até lhe dá um lindo sorriso quando eles apertam as mãos. Depois disso, Dália se vê rapidamente atraída pela natureza gentil dele, e pelo seu lado inesperadamente doce. Ela percebe o quanto ele é diferente do personagem adulto apresentado no romance, já que agora é só um jovem bondoso precisando de uma amiga. Mas a situação dele só vai piorar. Ela lembra em como, à medida que os detalhes do caso do Duque vêm à tona, a duquesa irá aos poucos enlouquecer de humilhação e raiva, não demorando muito para que o jovem Rudrick se torne aquele príncipe frio do livro. Sabendo disso, e ainda impotente para impedir que a trama se desenrole, Dália se sente incrivelmente culpada, especialmente depois do dia que passaram juntos, com ele sempre a deixando escolher o que comer, que jogos jogar, e por onde caminhar. Parecia um grande contraste ao cavaleiro teimoso em que ele estava destinado a se tornar, alguém que descartaria qualquer coisa que não lhe seja útil, e tem fortes opiniões. Mas esse seu jeito também deixa a descoberta de seus gostos e preferências muito difícil para Dália, embora ela entenda, já que a família Bowser é famosa por treinar cavaleiros que são absolutamente obedientes, e nunca questionam uma ordem, fazendo sentido que ele colocasse suas preferências de lado, mesmo sendo tão jovem. O que também não torna a situação menos triste. Em vez disso, ela decide cuidar dele prestando atenção aos pequenos sinais de interesse dele, e sugerindo novos jogos para ver como ele gosta deles. Lentamente, ele se torna mais aberto em relação a ela, e os dois se aproximam. Eventualmente, as duas famílias se sentam para jantar juntas, com os pais de um lado e as crianças do outro. A situação faz parecer que estão prestes a ter uma entrevista, e com o Duque ausente, a conversa passa rapidamente para como os três se conheceram. Acontece que a mãe de Dália originalmente veio para o Império para um casamento arranjado com a família real, mas quando o pai de Dália, que ainda era um cavaleiro na época, foi designado como seu guarda-costas, os dois se apaixonaram imediatamente e tiveram que ficar juntos. Era uma história linda e digna de um romance próprio, mas enquanto eles contam, Rudrick fica completamente calado. Enquanto seus pais conversam, Dália começa a falar de suas comidas favoritas, como coisas que gosta e não gosta de experimentar, tentando torná-lo mais confortável. Mas como ele mal mexe na comida, Dália percebe que ele não gosta de feijões, mesmo que talvez o silêncio seja mais pelo desconforto em ouvir como os pais dela são felizes. Mas ela ainda culpa os feijões, dizendo que já que o príncipe gostava de pimentões e odiava feijões, enquanto ela é totalmente o oposto, sugere bolar um plano para trocar de pratos enquanto os pais não estão olhando. É meio engraçado como Rudrick parece nervoso com isso, mas Dália considera bom para ele se divertir e correr riscos assim, claramente o tirando de sua zona de conforto e lhe fazendo viver um pouco. A mãe dela também nota a situação, mas no momento, ela está prestando mais atenção em Dália, já que sabe muito bem que sua filha também não gosta de feijões. Mas no fim ela não decide fazer nada, afinal, não é o sonho de toda mãe nobre que sua filha se case com seu amor de infância? No dia seguinte, enquanto os dois brincam juntos, Dália adormece, enquanto seu companheiro de brincadeiras fica apenas lhe observando. Mas não de um jeito assustador, e sim de uma maneira cuidadosa e afetuosa. Enquanto ela está dormindo, ele pensa em como ela é bonita, mesmo que normalmente seja ele quem receba elogios por sua aparência. Mas sua mente logo começa a ter pensamentos mais sombrios sobre seu pai, então, ele se levanta de repente e decide pegar alguns lanches, para caso ela acorde com fome. Mas a coragem de Rudrick acaba justamente quando ele chega à cozinha, já que, ele não sabe o que Dália vai gostar de comer. Por causa do jantar que os dois tiveram, ele pede à equipe da cozinha para fazer algo com feijões. Mas todos ficam muito admirados com ele pedindo por feijões, especialmente quando sabem que a patroa deles os detesta.
Rudrick fica chocado com isso. Ele lembra como ele tinha oferecido para tirá-los do prato dele mais cedo. Mas ele acaba imaginando que era um gosto antigo, e que ela mudou de ideia nos dias de hoje. Mas a duquesa o pega no caminho de volta e vê o bolo de feijões na bandeja dele. Então ela confirma o mesmo para ele, de como Dália odeia feijões, o que o leva a um pequeno colapso. De repente, ele percebe que tudo o que ela tem feito é por ele, e toda vez que ela fez uma escolha foi apenas por causa dele, até mentindo para tentar deixá-lo mais confortável. Em casa, ele nunca tem a opção de escolher entre as coisas da maneira que Dália o incentiva. Acontece que nenhum dos desejos dele jamais era atendido, então, depois de um tempo ele simplesmente parou de pedir. Mas estar com Dália é totalmente o oposto de estar com seu pai. Mas depois de perceber o que estava acontecendo, ainda é difícil dizer se ele vai escolher se apegar mais ou então menos a ela. Uma coisa é clara, agora Rudrick duvidava se sua melhor amiga está realmente feliz quando está com ele, ou então, se é apenas por educação e simpatia. A partir dali, tem uma diferença bem clara em seu comportamento com ela. Ele não é mais tão desajeitado ou facilmente envergonhado, e às vezes, ele simplesmente a ignora. Em poucos dias, ele se torna muito bom em esconder suas emoções de repente, parecendo estar observando ela muito mais que antes. Dália não consegue entender aquilo, até que alguns dias depois, em um jantar com seus pais, a mãe dela pergunta se ela gosta de comer feijões hoje em dia. De repente, toda a verdade é revelada, tanto sobre o bolo quanto o que a duquesa disse a Rudrick. O primeiro pensamento de Dália é que ela deveria pedir desculpas, para esclarecer o ar entre eles, admitindo tudo. Dessa forma talvez ele confie nela de novo, e abaixe a guarda um pouco mais. Mas toda vez que ela tenta abrir a boca, suas palavras ficam simplesmente presas. Realmente é uma coisa bem estranha de ter que admitir, desculpe, pois na verdade eu odeio feijões, e só menti para ser gentil. Além de ser algo estranho para dizer, ela não quer fazer com que ele se sinta envergonhado ou digno de pena. Como tudo isso precisa de uma cuidadosa escolha de palavras, e não querendo magoar seus sentimentos, ela acaba engolindo e não dizendo nada. Não é à toa que os dois personagens acabaram estranhados no romance original. Alguns dias depois, as duquesas se reúnem para uma viagem de compras e convidam as crianças também. Rudrick raramente tem a chance de ir à cidade, então é uma ocasião especial para ele. Dália está esperando que essa seja uma oportunidade para ele relaxar um pouco, e então talvez ela possa se desculpar. A mãe de Dália pergunta se eles vão sentar perto na carruagem, e a filha diz que sim, enquanto o príncipe diz que não. Quem diria que um pequeno incidente sobre feijões chegaria a tão longe? Uma vez na cidade, eles vão para uma padaria. Dália espera que Rudrick finja querer doces e coma eles sem reclamar como de costume, mesmo que ele não goste muito de sobremesas. Então, ela pede à mãe para ter apenas chá e frutas no lugar de doces, inventando toda uma história sobre como não quer alimentos doces. Mas no momento em que as palavras saem de sua boca, Rudrick a acusa de mentir. Ele aponta que ela costumava dizer que nunca se cansaria de sobremesa. Tudo está ficando bem desconfortável entre os dois, e ela até tenta se explicar, mas então, ele traz à tona o episódio dos feijões, dizendo que não suporta quando ela mente pelo bem dele. Ele até lhe diz que isso o faz se odiar, além de duvidar que ela alguma vez realmente gostou de passar tempo com ele. De repente, ele se levanta e sai irritado. Dália logo o segue, mas ele não quer ouvir. Mas então um garçom aparece do nada, esbarrando nela e jogando o chá quente para o ar. O chá logo cai todo em seu vestido e queima sua mão. Imediatamente, Dália é cercada por cavaleiros e distraída pelas mães preocupadas, enquanto durante todo o tempo Rudrick a observa, sem lhe dizer uma palavra. Lá se vai a chance de um pedido de desculpas, tudo arruinado por uma xícara de chá. Quando Dália volta para casa, ela é examinada por um médico, que diz que a queimadura não deixará cicatriz. Ela está bem, mas para evitar que a ferida infeccione, é aconselhada a ficar em casa na próxima semana. Primeiro, ela pensa em como isso é um pouco de exagero por apenas derramar um pouco de chá na mão, e em segundo lugar, ela se pergunta como ela vai ver Rudrick agora. Quanto mais tempo a situação permanecer sem se resolver, mais provável é de que ela se torne permanente. Mas em vez de desobedecer ao médico e aos pais, Dália ainda tem esperança de que Rudrick tenha consideração suficiente para vir visitá-la, o que qualquer garoto decente faria, principalmente já que é um pouco de culpa dele que ela acabou assim. Mas depois de uma semana inteira na cama, Rudrick não apareceu uma única vez. No último dia de seu confinamento, Dália desce às pressas, determinada a vê-lo. Mas para seu choque, ela encontra Rudrick e sua mãe sentados na sala de estar. Acontece que o garoto tem visitado a casa dela todos os dias, ele só nunca foi realmente vê-la, o que sinceramente não dá para dizer se isso é melhor ou pior. Por ser mais velho que aparente, Dália é inteligente o suficiente para saber que ele não a odeia, mas ele apenas se culpa e se sente culpado demais para vê-la. Agora ela está preocupada que aparecer lá tem exatamente o mesmo resultado, então,
Em vez disso ela corre de volta para o quarto, sobe na cama e começa a chorar o mais alto que pode. Bem, essa é uma maneira de sua chamar a atenção. Mas mesmo depois de todo o alvoroço, com ela chamando pelos pais e gritando que dói, Rudrick ainda não aparece. O médico lhe dá uma forte dose de analgésicos, que segundo a farão dormir, então, obviamente ela não toma nada. Depois de tudo ter se acalmado, eventualmente o garoto chega silenciosamente, enquanto ela finge dormir. Mas em vez de observá-la como um anjo da guarda, ele pergunta por que ela não tem tomado os medicamentos. Então, Dahlia se senta e abre os olhos. Rudrick fica um pouco surpreso, mas ele não foge. O próximo passo é conseguir um pedido de desculpas formal, mas Rudrick a interrompe e começa a falar sobre como ela deve odiá-lo, dizendo que ela só sofre por causa dele. Dahlia percebe que palavras não o tranquilizarão, então ela muda de tática. Em vez de confortá-lo, ela pede um favor ao príncipe. Já que ele ainda se sente culpado pela lesão dela, ele está ansioso para dar a ela qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, ele diz. Ela estende a mão e pede a ele para simplesmente ser seu amigo. Parece bobo, mas acho que Rudrick nunca pensou nela dessa forma antes, e provavelmente nunca teve alguém que pudesse realmente chamar de amigo, não com seu pai sendo tão controlador e cruel. Dahlia finalmente tem a chance de contar a ele o quanto ele a faz feliz, e finalmente explica por que mentiu da maneira que fez. Rudrick fica feliz em aceitá-la como uma amiga, e eles esclarecem todos os mal-entendidos entre eles. Depois de horas conversando e se reconectando, eles adormecem um ao lado do outro, com as coisas finalmente voltando a como eram antes. Após o pequeno reencontro, Dahlia pergunta a Rudrick se ele virá visitá-la com mais frequência no futuro, como costumava fazer antes. Ele diz é claro, o que aparentemente sinaliza para Dahlia o início de um projeto muito importante, de conhecer o príncipe. Ela já conhece alguns de seus gostos e desgostos, mas nota que ele ainda está segurando sua opinião, ainda agindo como se fosse menos importante que a dela. Então, a missão é fazer com que ele também dê sua opinião e se veja como igualmente valioso em sua amizade. Sem problemas, apenas convença uma criança cronicamente autocrítica e com um pai abusivo que ele também tem valor, muito fácil. Mas não desanimada pelo tamanho da tarefa, Dahlia começa com o que ela chama de projeto do autorrespeito. Ela rapidamente percebe que isso não será tão simples quanto ela esperava, e então pede ajuda ao bibliotecário da família, que acaba sendo a pessoa certa, porque ele é absolutamente meticuloso com esse tipo de coisa. Ele diz que planejar seu trabalho todos os dias o ajuda a se sentir um pouco mais digno, o que não é particularmente útil para uma criança de cerca de 8 anos. Então, Dahlia decide perguntar a todos o que eles fazem para sentir mais autorrespeito. Para sua mãe, é escrever em seu diário. Para seu pai, é espadas, apenas espadas. O mordomo tem o que provavelmente é o melhor conselho, pois todas as manhãs ele fica na frente do espelho e diz em voz alta, hoje vai ser um bom dia. Mas essa empreitada também leva a um efeito colateral infeliz, já que logo surge um boato pela casa de que Dahlia tinha baixa autoestima. Com isso, todos os servos e funcionários começam a se reunir para tentar animá-la com seus jeitos pessoais de aumentar a confiança, o que também acaba sendo útil. Então, no final Dahlia reúne todas as opiniões e monta uma lista de 8 soluções para o autorrespeito de Rudrick. Mas não sei se é uma boa ideia entregar uma lista de maneiras de como se respeitar para alguém. 3 dias depois, Rudrick chega todo elegante em seu pequeno hobby, com seu cabelo preso para trás. Imediatamente, Dahlia o puxa para o lado e pergunta seus hobbies, todas as pequenas coisas que ele gosta de fazer. Aparentemente ele não tem hobbies, mas admite que costumava gostar quando sua mãe escovava seu cabelo quando ele era mais novo, o que aparentemente é a última coisa que ele teve e que parecia gostar. A infância desse garoto parece cada vez mais depressiva. A outra coisa que ele diz que gosta é brincar com Dahlia, então, pelo menos isso já é um ponto positivo. Ela sente como se fosse sua terapeuta pessoal, e a próxima parte do plano de autorrespeito é fazer com que Dahlia e ele façam um exercício de preferências juntos. Ela pede a Rudrick para dizer as coisas de que gosta, e quando encontram algo de que ele não gosta, ele tem que dizer em voz alta. O pobre menino parece um pouco desconfortável, então, os dois decidem escrever um diário de trocas juntos em vez disso. Basicamente, eles precisam escrever um diário sobre o que fazem todos os dias e de como isso os faz se sentir. Depois, eles trocarão e lerão o diário um do outro uma vez por semana. Dahlia comprou 2 livros, oferecendo que Rudrick escolhesse primeiro. Aparentemente o projeto maluco está funcionando, já que ele escolhe um imediatamente, e depois cora como um bebê. Obviamente, a segunda parte desse plano, e coincidentemente o número 5 na lista de soluções para a autoestima de Rudrick, é olhar no espelho e se elogiar. Mas o menino fica imediatamente horrorizado. Esse é um garoto que acha que todo mundo o odeia, então não pode ser fácil olhar para dentro de si e encontrar algo agradável para dizer. Então, só por hoje, Dahlia decide escolher um para ele, pedindo para ele dizer, eu sou muito fofo.
Ele faz o seu melhor, apesar de um pouco de gagueira e um sério constrangimento. Ela o faz repetir 5 vezes, o que mais parecia tortura do que autorrespeito. Mas depois que ele termina, Dália repete para ele, envolvendo seus braços ao redor dele e lhe dizendo bem no ouvido dele. E se as afirmações não fossem o suficiente para deixá-lo envergonhado, essa sem dúvidas faria. A partir daí eles trabalham na lista um por um, fazendo cada uma das coisas juntos. Então logo chega o dia de trocar os diários. Rudrick fica um pouco surpreso com o quanto ela escreveu, e nota que algumas partes mencionam ele coisas que ela quer que façam juntos. Ele parece apreciar essas partes em silêncio. A essa altura, eles são amigos há meio ano e já estão mais próximos que a maioria dos irmãos de sua idade. Ainda assim, algo ainda incomoda Dália, o que a impede de relaxar completamente. Um dia os dois estão jogando Jenga na casa dos Bowser, quando de repente a duquesa chama ele de Rude. Dália nunca ouviu esse apelido antes e imediatamente pergunta se ela pode usá-lo também. Não é como se ela fosse realmente ouvir se ele dissesse não, então é bom que ele tenha concordado. Mas então ele pergunta se ela tem um apelido, e obviamente Dália não quer que ele comece a chamá-la de querida, não quando eles têm apenas 8 anos, então, ela apenas finge que não tem um. Infelizmente, sua mãe intrometida está escondida logo ao virar da esquina, e ouve toda a conversa. Ela expõe Dália por mentir, mas não revela o apelido. Em vez disso, ela age toda magoada dizendo que sua filha odeia o nome que ela deu para ela, e pede a Rudrick que seja compreensivo. Assim que ele sabe que ela está mentindo, Rudrick começa a se afastar novamente. Agora Dália está na posição complicada de se explicar. Sem realmente revelar nada, ela pede desculpas por mentir, dizendo que ficaria super envergonhada se ele o usasse. Mas pela primeira vez na vida, o garoto tem coragem suficiente para exigir que ela lhe conte mesmo assim. Acho que todas aquelas lições de autorrespeito estão funcionando, afinal, só não do jeito que ela esperava. Então Dália acaba revelando, mas depois que o nome é dito, ele percebe que é ainda mais embaraçoso para ele que para ela. Mas de repente, aproveitando a timidez dele, Dália o encoraja a passar por isso, adorando o jeito como ele cora ao dizer o apelido. E ela não deixa ele escapar, mesmo quando eles se encontram no dia seguinte, ele ainda não consegue chamá-la de querida. Então, em vez disso, ele se oferece para fazer outras coisas, literalmente qualquer coisa que ela queira, menos usar aquele apelido. Com isso, o pobre garoto acabou piorando ainda mais sua situação, já que obviamente, Dália começa imediatamente a planejar a maneira ainda melhor de provocá-lo, e até o faz jurar aquilo de novo. No dia seguinte, ela aparece de forma meio arrepiante, anunciando que decidiu o que ela quer. Ela quer que eles façam uma encenação. Ela quer que os dois brinquem de casinha, como de mamãe e papai. Mas Rude aponta como eles são um pouco velhos para isso. Mas Dália joga a carta da simpatia, dizendo que nunca fez isso quando era pequena porque não tinha amigos. Então, claro, agora ele não tem escolha a não ser participar. Mas acontece que ela também quer que eles invertam os papéis, de modo que Rudrick seja a mãe e ela seja o pai. Ela o ignora completamente quando ele protesta, dizendo que talvez ele devesse ser o pai, já que ele que é o menino de verdade. Ela também diz que ele precisa vestir um vestido, o que aparentemente não o agrada muito. Mas para suavizar um pouco o golpe, ela promete se comprometer com seu papel, e se vestir como um menino também. E sim ela faz, mas ela ainda não fica nem perto de ser tão fofa quanto Rudrick quando ele aparece. Ele tenta correr para longe, mas Dália o encoraja a agir como homem e continuar com a brincadeira, já que quanto mais rápido terminarem a encenação, mais rápido ele poderá tirar aquele vestido adorável. O cenário já está todo pronto. Os dois são pássaros apaixonados em outro mundo, longe da nobreza imperial, que se apaixonaram à primeira vista quando se encontraram em um festival. Rudrick era noiva de seu irmão na época, mas depois de superarem obstáculos, os dois conseguiram fazer o relacionamento dar certo. Tudo parece estranhamente bem elaborado, e agora, como recém-casados, as crianças precisam fingir que não podem viver sem a outra, o que é até bem fácil para Dália, mas para alguém tão fechado quanto Rudrick, vai ser difícil mostrar tanto afeto, especialmente debaixo de todas aquelas fitas. Desde o momento que começam, Dália é implacável, com ela falando sem parar sobre o amor deles e como faz séculos desde o último beijo. Mas Dália não conhece o significado da palavra moderação e decide pressioná-lo ainda mais. Ela pergunta se eles podem tomar banho juntos, e quando Rudrick tenta recusar, ele fica tão envergonhado que sai correndo dali chorando. E pensar que depois de toda aquela prática de autorrespeito ela iria vesti-lo e zombar dele. Enquanto ele tem uma pequena crise de choro no jardim, Rudrick pensa em como aquilo foi definitivamente maldade, e como ele também sabia que não podia fazer aquilo desde o começo. Talvez ele devesse apenas ter dito não. Mas ele simplesmente não conseguia encontrar a confiança para falar, mesmo quando ela perguntou quem era o mais bonito entre os dois, ele queria dizer que era ela, mas ele simplesmente não conseguia. À medida que o sol começa a se pôr,
Rudrik decide voltar para casa e encontra um menino de cabelo verde que o confunde com uma fada. Esse é Jron Ayuar, o filho mais novo do famoso Conde Ayuar. Como ele é menos talentoso que seus irmãos mais velhos, ele sempre foi muito intimidado. Ele foi pressionado para visitar a mansão Avelin, para fazer amizade com a filha deles, mas ele também tinha medo da família Bowser e da reputação deles. Enquanto os pais de Jron estavam conversando com os Avelin, ele fugiu para os jardins, e sem querer, esbarrou em Rudrik todo vestido em seu vestidinho. Pela futura reputação dele, espero que ele seja um bom ator, porque agora é uma boa hora de Rudrik entrar na personagem. No momento que ele põe os olhos em Jron, o garoto fica encantado. Rudrik tenta se virar, mas Jron o detém, perguntando o seu nome. Rudrik entra em pânico, então dá o nome de Dahlia em vez do seu. Pelo menos ele não deu o próprio nome, mas vai ser complicado quando Jron encontrar a verdadeira Dahlia Avelin. Enquanto isso, a Dahlia original está andando em sua casa quando esbarra em sua mãe, que fica encantada por encontrar uma pequena cópia de seu marido vagando pelos corredores. Sua mãe está à procura do jovem Jron, que ainda está fugindo. A duquesa pede a sua filha para procurar por ele, e quando ela menciona o nome, Dahlia imediatamente se lembra dele pelo livro. Ele não era um personagem especialmente importante, e assim como ela, existia nas margens do romance. Enquanto está perdida em seus pensamentos, Dahlia encontra Rudrik nos jardins, e imediatamente o puxa para seus braços, cobrindo seu vestido e cabelo com seu blazer. Ela obviamente percebeu o perigo dele ser descoberto, mas ela já está um pouco atrasada. Mas Rudrik não conta isso a ela, então mente age como se nunca tivesse encontrado o filho dos Ayuar, que está convenientemente parado atrás deles. Pensando rápido, Rudrik pega sua amiga e a arrasta para longe, fugindo juntos. Mas Jron viu toda a cena, tanto a maneira como ela lhe deu o blazer, como o jeito que eles conversam, como amigos íntimos. Mas pior ainda, ele confundiu a verdadeira Dahlia com Rudrik e Bowser. Agora ele pensa que Rudrik e Dahlia estão tendo um amor de infância, tendo uma série de pensamentos emotivos sobre seu primeiro amor não correspondido. Tudo isso porque aquela garota queria brincar de casinha. Se aquela história chegar aos ouvidos dos pais, ela terá sérios problemas. Eventualmente, o pequeno Ayuar foi encontrado e devolvido à sua família, provavelmente um pouco triste, mas ainda assim ileso. Alguns dias depois, Rudrik encontra coragem para repreender Dahlia por ter feito ele se submeter àquela brincadeira. Pela primeira vez, Dahlia pede desculpas rapidamente, provavelmente porque até ela sabe que passou dos limites. Mas à medida que o tempo passa, o inocente Rudrik muda, pouco a pouco. Com autorrespeito e mais dignidade, ele consegue esconder suas emoções, mas não tão friamente como antes. Ele está finalmente crescendo. Os dois continuam escrevendo em seus diários, mas agora Dahlia fica preocupada em perturbar Rudrik, já que ele realmente tem tido coragem esses dias, então ela não consegue ler o caderno dele. Mas isso é até um dia, quando ele acidentalmente derruba seu diário da mesa, revelando uma página particularmente emotiva. Nela se tinha todo tipo de coisa melosa e que você nunca esperaria de um garoto como Rudrik, coisas como Dahlia me faz muito feliz, e espero que esse momento dure a vida toda. Dahlia fica encantada, e ela basicamente leva isso como um grande elogio. Mas não é tudo flores. Enquanto Rudrik não consegue fazer nada além de sorrir, tem algo sombrio por trás de sua expressão. Dahlia não sabe que pai dele, o Duque, tem planos de retornar para o norte, onde a família Bowser tradicionalmente reside. Rudrik não quer ir, é claro, mas ele não tem muito poder para recusar. Alguns dias depois, no jantar, a duquesa Avelin menciona que o aniversário de Rudrik deve estar se aproximando, já que sua mãe tem estado ocupada preparando uma festa e enviando convites. Isso é uma notícia chocante para Dahlia. Não só ela não tinha ideia que seu aniversário estava se aproximando, mas ela nunca soube sua idade verdadeira, e o que é ainda mais surpreendente é que ele está completando 10 anos. O último golpe é quando a duquesa menciona planos de fazer os dois pombinhos dançarem juntos no evento, o que significa que é hora de tirar do armário seus melhores sapatos e vestidos e aprender a dançar como uma dama. As crianças tomam aulas juntas, e a situação é adorável, já que Dahlia é mais alta que Rudrik e ele quem está guiando. Rudrik se mostra por ser uma estrela natural da dança. Mas Dahlia, por outro lado, é uma tragédia. Ela continua pisando nos pés dele, e seu professor de dança acha que ela vai envergonhar toda a família na festa, sem pressão. Depois que a aula termina, Dahlia está um pouco chateada com o quanto ela se atrapalhou, então Rudrik sugere que eles façam algo para animá-la. Por alguma razão, a melhor ideia dele é andar a cavalo, já que se você é nobre, isso é basicamente o mesmo que pegar as bicicletas para um passeio. O que ele não sabia é que Dahlia tem um enorme medo de cavalos, desde a vez que foi derrubada por um quando era pequena. Como cavalheiro, Rudrik sugere que eles cavalguem juntos no mesmo cavalo, o que é muito astuto da parte dele, já que ele é um cavaleiro experiente. Dahlia passa o tempo todo agarrada a ele, enquanto Rudrik os leva a um lugar que só podem chegar a cavalo,
com uma linda vista da colina para o palácio. Algum jardineiro lhe falou sobre o lugar, sendo essa a segunda ou terceira vez que Dália ouve falar dessa pessoa. O jardineiro disse para visitar o local sempre que ele estivesse tendo dificuldades, usando a vista para se livrar de seus pensamentos negativos. Envolvido na beleza do momento, ele pensa em mencionar a possibilidade de ter que ir embora, mas muda de ideia no último minuto. Provavelmente ele não vai contar a ela até o último momento, e Dália vai ficar devastada. No caminho de volta, Rudrik faz o percurso um pouco rápido demais, e seu cavalo acaba tropeçando numa pedra. Antes que Dália percebesse o que aconteceu, ela já tinha sido lançada do cavalo. A última coisa que ela vê é Rudrik estendendo a mão para ela. Quando ela abre os olhos, os guardas estão todos ao redor deles, e Rudrik está caído ao lado dela, seu corpo enrolado em Dália, para protegê-la do impacto. Dália chama seu nome, mas ele não responde, com fio de sangue escorrendo de sua cabeça. Os guardas se apressam de volta à mansão Bowser, onde Dália espera ao lado de sua cama até que ele acorde. Nenhum dos ferimentos parece sério, e os dois já foram tratados por um médico pelos cortes e arranhões menores, mas claramente o choque do incidente deixou a jovem Evelyn um pouco abalada. Enquanto ele está de repouso, Dália visita a família Bowser todos os dias para cuidar de seu melhor amigo. Todas as manhãs ele insiste que está bem, mas independentemente disso, Dália é incansável. Em uma manhã, quando ela entra para encontrar Rudrik, ela vê o Duque Bowser ao lado da cama dele com a mão erguida, como se estivesse prestes a bater em seu filho. Dália não pensa, e apenas se coloca entre os dois, mantendo sua posição, mesmo quando o Duque a desafia. Ele até ameaça bater nela também, mas ela é inteligente demais para isso. Ela começa a falar gentilmente em como sua família ficaria preocupada se ela voltasse para casa com um único arranhão no corpo, e de toda a vergonha que seria se seu pai parasse de negociar com a família Bowser por causa da garota. Com isso, Dália consegue afastar o Duque, mas depois disso ele não permite mais que ela visite Rudrik com frequência. Mesmo nas raras ocasiões em que Rudrik aparece, ele está muito distante e parece estar evitando a garota. Dália pergunta algumas vezes se algo está errado, mas o rapaz ficou tão bom de esconder suas emoções que agora é impossível dizer o que realmente está acontecendo. Finalmente, chega o dia da festa de Rudrik. Dália está toda arrumada com seu lindo vestido cor-de-rosa, mas ela não consegue encontrar o aniversariante em lugar nenhum. Ela está um pouco preocupada que ele não tenha se recuperado totalmente, mas fica distraída quando seu pai a pede para esperar na sala de visitas enquanto ele conversa com os adultos. Ela tinha acabado de chegar lá quando de repente o homem do momento chega, e ele está muito elegante. Então, ele caminha diretamente até ela e a convida para dançar. Dália pode notar que algo está errado, já que seu rosto está todo vermelho, mas Rudrik insiste que está bem. Ela tenta protestar, mas ele aperta os punhos, pois se eles não dançarem agora, não haverá outra oportunidade, ele diz. Mas Dália está apenas preocupada que ela pise nos pés dele, ou então que se envergonhe na frente dos convidados, não percebendo o peso de suas palavras e o que ele realmente está dizendo, mas de uma forma ou de outra, ela aceita. Ela pega sua mão, se permitindo ser conduzida para a pista de dança, mesmo que sua mente ainda esteja acelerada. A música começa a tocar e Rudrik a guia com confiança, sorrindo o tempo todo para ela. E quem diria, ela dançou perfeitamente. O público os aplaude, e antes que Dália perceba, tudo já tinha terminado. Ela confessa a Rude que ficava nervosa na frente de estranhos, e nunca poderia ter feito aquilo sem ele ao seu lado. Então, ela começa a falar em como eles podem dançar juntos em outras festas e melhorar ainda mais. Depois dela falar isso tem um momento de silêncio, quando as duas crianças começam a falar ao mesmo tempo. Parece que Rudrik estava prestes a admitir o que estava em sua mente, mas Dália ainda insiste em falar primeiro. Ela lhe entrega um presente, um belo relógio de bolso antigo, com a data em que se conheceram gravada nele. Aquele é um momento muito sincero, e Rudrik sabe que nunca terá uma melhor oportunidade para ser honesto. Então, ele lhe conta ali mesmo que estaria de partida. Finalmente, o dia chegou e os medos de Dália se tornaram realidade. O Duque retornou à capital com sua amante e imediatamente pediu que sua esposa voltasse para o norte. Mas a duquesa se manteve firme e exigiu que a amante voltasse de onde tinha vindo primeiro, e eventualmente ele cedeu. Mas Dália não é estúpida, ela já tinha uma suspeita que algo assim estava por vir, e além disso, ela leu o livro. Embora Rude não tenha lhe dado nenhuma ideia de quando voltará, ela se lembra, pelo enredo, que ele está prestes a enfrentar muitas dificuldades. Na história original, eles não voltarão a estar lado a lado por pelo menos mais 5 anos, quando a guerra irá estourar e a história realmente começa. Antes de partir, a duquesa enviou um convite para os Avelinos, pedindo para ver Dália uma última vez. Ela e sua mãe vêm lhe visitar, mas Rudrik não está lá, então, ela vai procurá-lo, já que tem a sensação de que ele estará em um lugar secreto, no interior de uma árvore oca. E como ela esperava, ele está lá.
No início ele diz para ela ir embora, mas obviamente ela não vai, e em vez disso, ela começa a falar da primeira vez que se encontraram. Isso consegue fazer com que ele converse, e Rudrick até admite que sua primeira impressão dela não foi das melhores. Ela lembra como literalmente o tratou pelo gênero errado, mas logo depois aponta que provavelmente eles não teriam se tornado tão bons amigos se ela não tivesse feito ele chorar naquele dia. Ela pede para ele escrever com frequência e agradece por ele ser seu amigo. É então que Rudrick começa a chorar. Ele se debruça nela e diz baixinho que não quer deixá-la. Quem sabe quando eles vão se encontrar de novo, mas quem quer que volte daqui a 5 anos, não será o mesmo Rudrick de agora, e Dahlia pensava exatamente isso. Antes de entrar na carruagem, ela o avisa de que ele teria muitas dificuldades pela frente. Mas ela diz que sempre que ficar muito difícil de suportar, você tem que chorar, tentando dizer para ele não se reprimir demais. Então, ela lhe dá um lenço, prometendo que quando ele ficar molhado, ela irá vê-lo. Com isso, a dupla inseparável é separada. Dahlia é rápida em escrever cartas para ele, antes mesmo de ele chegar ao norte. Nos primeiros dias sem ele, ela está tão entediada que apenas dorme o tempo todo. Ela e Rudrick costumavam fazer tudo juntos, e ela literalmente não tem outros amigos. Para Dahlia, toda essa situação é apenas ruim. Seus pais também ficam um pouco preocupados, então, decidem organizar um encontro com outras crianças, na esperança de que ela faça novos amigos. Mas ela garante a Rudrick que ninguém será tão próximo a ela quanto ele era. Mas a resposta de Rudrick é bem mais sombria comparado à dela. Sua vida era implacável, já que tudo o que ele faz é estudar e treinar, dia após dia. Mas ele está tentando o seu melhor, na esperança de que se ele se sair bem e cumprir seus deveres, ele poderá voltar para ela logo. Ele é um garoto puro, mas aquele duque desagradável não deve deixá-lo voltar tão cedo. Enquanto isso, Dahlia começou a socializar com as outras crianças nobres da sua idade. Parece cansativo, e ela ainda não encontrou ninguém com quem realmente tem afinidade, mas a próxima primavera trará seu aniversário, então, ela deixa uma dica nada sutil na sua próxima carta, mencionando que se ele estiver entediado, deveria passar algum tempo tentando pensar em um bom presente de aniversário. A duquesa Bowser o ajuda e escolhe um vestido, mas o presente pessoal de Rudrick é um laço, que ele escolheu sozinho. Quando recebe, ela diz amar o presente, provavelmente tendo gostado de qualquer coisa que Rudrick escolhesse. Ela promete usar todos os dias, e deseja que em seu próximo aniversário eles possam se ver de novo. Nas cartas, as duas crianças falam de suas saudades de um jeito muito maduro e romântico para a idade deles. Rudrick começa a imaginar o quão diferente ele será quando eles se encontrarem de novo, pensando que talvez ele esteja mais alto de como ela se lembra. Dahlia não gosta nada dessa ideia. Como todas as crianças pequenas, ela quer ser mais alta que ele para ter a vantagem. Um dia, ela sugere a ideia de visitar a propriedade do Duque para o aniversário dele, mas depois disso, não se tem cartas por um tempo. Eventualmente, ele escreve de volta explicando que seu pai descobriu sobre a comunicação deles e pegou todas as suas cartas. Ele diz que se o Duque descobrisse que as duas crianças queriam se encontrar, ele seria trancado em seu quarto, então, parece que a resposta seria um não para o plano de visita no aniversário. Eles até tentam novamente organizar uma maneira de se verem, mas à medida que os anos passam, fica cada vez mais claro que eles não têm poder contra seus pais. A situação na propriedade dos Bowser fica cada vez pior, ficando mais difícil para Rudrick mandar suas cartas. No fim, ele manda uma última carta sabendo que pode não ter mais nenhuma. Dahlia também manda uma, mas endereçada a um nome diferente, com a esperança de que consiga ser passada para ele, pedindo para ele não se preocupar e apenas não se esquecer dela. Tudo será melhor algum dia e eles se verão novamente, não importa o que seja necessário, o que é realmente verdade de acordo com o livro. Mas Dahlia também sabe exatamente o que ele está passando agora, e como sua mãe está lentamente perdendo o controle de sua sanidade com a infidelidade do marido. No início, quando foram para o norte, a duquesa e o duque teriam brigado muito menos por um tempo. Rudrick teve alguma esperança que eles pudessem viver em paz, mas então o duque traiu sua esposa, trazendo para casa sua amante, que já estava grávida. E isso não destruiu a duquesa, não no início. Ela fez o melhor para se manter forte pelo filho, como todas as mães tentam fazer. Mas então o caos se instalou quando ela foi incriminada por tentar matar o bebê com veneno. Uma das empregadas contou ao duque que sua esposa tinha ordenado a ela que colocasse uma pequena quantidade de pó na bebida da amante todos os dias, o que não só prejudicaria o bebê, mas também mataria a mãe. A duquesa ficou chocada. Ela sabia que seu marido era um vilão, mas não tinha ideia de que ele acreditaria em algo assim, e pior ainda, que ele aprisionaria por isso sem sequer lhe dar um julgamento justo ou qualquer tipo de investigação. No final, a amante teve um aborto espontâneo, o que fez todos os rumores parecerem ser confirmados. Rudrick foi o único que ficou ao lado dela, sabendo que sua mãe não machucaria nem uma mosca.
Lentamente, depois de ser jogada em uma cela e recusada visitas, a duquesa começou a perder sua mente. Uma vez, Rude foi visitá-la e ela o confundiu com o duque. Nenhuma criança deveria ter que assistir aos seus pais se perderem dessa maneira. Depois de algum tempo, Rudrick não teve mais permissão para visitar sua mãe. Ela supostamente foi medicada para ajudar sua mente a se curar, mas ele não tinha nenhuma prova disso. A comunicação com Dália foi cortada e ele nem mesmo podia confiar nas empregadas que cuidavam dele. Então, não é exagero dizer que em poucos anos, Rudrick ficou completamente sozinho. Eventualmente, um dos mordomos foi bondoso o suficiente para entregar a última carta de Dália. Nela, ela lhe deseja o melhor, apesar de todas as dificuldades. Ela diz a ele que não é sua culpa, e o lembra de sempre deixar tudo sair quando tudo se tornar um pouco demais. O encorajamento daquela carta lhe dá forças para finalmente abordar seu pai, na esperança de limpar o nome de sua mãe. Ele entra direto no escritório dele e diz imediatamente que a duquesa não é o tipo de pessoa que usaria veneno, e os dois sabem disso. O duque parece completamente imóvel e responde calmamente, dizendo que a natureza de qualquer um pode mudar sob pressão. Ele convenientemente ignora o fato de que a pressão, nessa situação, era ele mesmo e o seu adultério. Mas de qualquer maneira, Rudrick tenta uma tática diferente, assegurando a seu pai que ele a visitava frequentemente e se ela estivesse planejando algo, ele teria sido a primeira pessoa a saber. Novamente, seu pai rejeita imediatamente essa ideia. Aparentemente, ele não acha que seu filho seja capaz de perceber qualquer coisa, e na verdade, o considera tolo por confiar em sua mãe em primeiro lugar. Realmente um cara desagradável. Então, ele tira um pequeno frasco de veneno, o colocando na frente de Rudrick para ele olhar. O frasco foi encontrado no quarto da mãe dele, diz o pai, como se não tivesse maneira de alguém simplesmente ter plantado lá. Rudrick insiste que quando visitou a duquesa pela última vez, não viu nada parecido em seu quarto, nem nas prateleiras, onde supostamente foi encontrado. Ele aponta que mesmo que fosse de sua mãe, por que diabos ela deixaria algo tão óbvio assim? O duque deve pensar que todos ao seu redor são estúpidos, afinal, que tipo de criminoso deixaria a maior peça de evidência à mostra? Rudrick implora ao pai por tempo e recursos para encontrar o verdadeiro criminoso, afinal, sua amante realmente teve um aborto espontâneo, então claramente alguém pode estar tentando prejudicá-los. Mas o duque não quer ouvir nada disso. Ele diz diretamente que não se importa com quem realmente fez isso, e o ponto é que a duquesa tem um motivo para prejudicar a família deles, então ele simplesmente decidiu fazer um exemplo dela. Ele diz que afinal, se alguém tão próximo ao duque pode ser descartado tão facilmente, o que poderia acontecer com Rudrick, seu próprio filho? Ele zomba de Rudrick, dizendo que ele se tornou mais como um Avelin do que como um Bowser. O que ele precisa é de um pouco de reeducação, diz o duque, e então, ele diz algo verdadeiramente arrepiante. Ele pergunta a Rudrick se ele nunca pensou no porquê todos os duques Bowsers foram tão parecidos, e como todos eles acabam agindo de maneira tão fria e cruel, quase como inumanos. Com isso, ele joga seu filho para um par de guardas, e lhe diz com um sorriso aterrorizante que em breve ele também será exatamente igual. Que tipo de pessoa admite abertamente que é fria e desumana, e em seguida, deseja o mesmo para o filho? De repente, Rudrick é jogado ao chão em uma pequena cela escura, enquanto as portas se fecham na frente dele. No início, ele não consegue ver muita coisa, e a primeira coisa que ele nota é o cheiro, meio que de peixe, como carcaças em decomposição. Isso porque é exatamente aquilo. O Duque Bowser acaba de jogar seu filho de 12 anos em um depósito de desova de corpos mortos, uma pequena cela com todos os corpos difíceis de se livrar. Algo assim parece ser mais provável de enlouquecer uma criança que de reeducá-la e torná-la fria. O pobre Rudrick logo entra em pânico, afinal, ele não tem ideia de quanto tempo terá que ficar aqui. Pode ser algumas horas ou alguns meses, com o Duque nada é impossível. Não demora muito para Rudrick estar batendo nas portas, implorando pela primeira vez para que seu pai o perdoe. Ele tenta chamar pela sua mãe, pelo cavaleiro que o treinou, pelos seus servos, por qualquer pessoa. Mas não houve nada, nenhum som de passos, nenhum som de chaves. Então, ele começa a chamar por Dália, esperando que ela cumpra sua promessa de vir vê-lo quando o lenço estiver úmido. Mas nem mesmo Dália pode salvá-lo agora, naquela prisão escura. Depois de um tempo, ele finalmente para de bater na porta e de pedir por ajuda, e enquanto os dias passam, se torna mais fácil suportar o cheiro, e logo, Rudrick até fica grato pela cela escura. Lá ele não precisa se preocupar com mãe ou pai, e não tem membros da família discutindo, ou injustiças para lutar. Quando os cavaleiros voltam para buscá-lo, Rudrick está completamente quieto e apático, e ele nem se lembra mais dos nomes que estava chamando, ou do porquê estava segurando aquele lenço. Ao ser arrastado, ele o deixa cair no sangue, o deixando para trás sem nem olhar para ele. Essa história ficou bem sombria bem rápido.
Os servos começam a fofocar sobre o estado da casa dos Bowser. Rumores de como a duquesa está enlouquecendo e de como o duque está torturando deliberadamente seu filho, que se tornou endurecido e frio, assim como o pai. Rude começa a achar o ciclo diário da vida tedioso, então quase parece que ele está pedindo por isso quando seu pai sofre um ataque. Ele corre, encontrando sangue por toda parte, e seu rosto em ruínas enquanto sua amante chora sobre seu corpo ferido. Mas o que Rudrick faz? Ele apenas ri, como um completo psicopata. Parece que é isso que ele se tornou agora. Dahlia não deve esperar seu antigo companheiro de brincadeiras de volta, porque aquele garoto se foi para sempre. Um dia, Dahlia acorda chorando, depois de sonhar que seu pai foi convocado pela família real para lutar na guerra. Isso não acontece no romance original, então ela não consegue entender por que continua sonhando com isso. A guerra em si ainda não está para começar, mas como a história se passa alguns anos depois do fim da guerra, Dahlia não tem ideia de quando ela começará e nem o que realmente pode acontecer. Tudo o que ela sabe é que dura quase uma década, e no final, eles saem vitoriosos. Mas muita coisa pode acontecer em uma década. Em uma espécie de missão desesperada, ela começa a anotar cada detalhe que se lembra do romance original, para tentar ter mais informações sobre o conflito que se aproximava. A melhor pista que consegue é que o Império poderia ter vencido muito antes de quando realmente aconteceu se não tivesse sido tão devastado pela doença. Assim, Dahlia dedica todo o seu tempo a partir dali para encontrar mais pistas, reunir qualquer informação sobre doenças, e fazer o seu melhor para encontrar uma cura. Mas apesar de tudo isso, ela continua a ter sonhos horríveis daquilo que pode acontecer no futuro. Seus pais, notando o quanto ela tem trabalhado duro, encorajam a filha a fazer uma pausa e não exagerar. Mas não são eles que estão tendo visões das atrocidades futuras. Logo, chegam notícias ao sul sobre o ataque ao Duque, ele está ferido há meio mês e não se tem sinal de melhora. Obviamente, isso é uma má notícia para a família, mas também é uma má notícia para o Império em geral. O Duque Bowser está em uma posição única na fronteira norte do Império, e por isso é responsabilidade dele proteger o povo dos monstros e bárbaros além da fronteira. Com o Duque ferido e metade de sua legião eliminada em uma batalha contra os monstros, as coisas não estão nada boas para o reino. Os nobres estão tentando decidir se doam mais dinheiro para a família ou se devem apenas retirar seu apoio e abandonar os Bowser. Parece que todo o trabalho e investigação de Dahlia até agora estavam conduzindo a esse momento. Ela se aproxima de seu pai, sabendo que ele convocará uma reunião formal sobre a família Bowser em breve, então, ela pede para participar também, o que parece realmente improvável. Dahlia pode até ser inteligente, mas quem deixaria a filha de um nobre aleatório entrar em uma reunião cheia de generais e duques para decidir o destino do Império? Mas ao mesmo tempo, o Duque Avelin não é nada senão obcecado por sua filha, então, não dá para dizer se ele não concordará em deixá-la participar. Nós vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Lenço Esquecido.